Boa noite a todas, a todos. Hoje, né, a gente dá sequência no que deveria ser uma aula extra, né? Mas, como eu já falei no módulo passado, o professor Alex teve uma questão pessoal, né, familiar, e aí ele conferiu comigo a possibilidade desse cuidado. Conversamos na semana passada sobre isso com vocês, né? Então, a gente vai ter ainda o módulo, né, a aula com o professor Alex, onde ele vai tematizar, né, elementos ali de um cuidado, né, para a constituição de uma gestalterapia antirracista, né, de uma escuta, né, da população negra, né, dessas experiências, penso eu, né, que produzindo ali uma certa interseccionalidade entre classe, raça, gênero, né, que são questões aí importantes e que atravessam a experiência e a escuta clínica, né, dessa população. E aí a gente teve, né, a oportunidade de antecipar a data, né, e já agradeço a Marília por isso, pela disponibilidade, né, de topar, de se mostrar disponível, e fala um pouquinho da Marília, né, a Marília é uma amiga já de longos anos, que inclusive, né, foi uma das pessoas que me provoca. A Marília começa a formação em gestalterapia, eu acho que em 2008, 2009, né? E eu lembro que, muito a partir do movimento dela e de um grupo de pessoas, eu me dispus a começar a organizar um grupo de estudo no Gestalt Therapy, e aí depois existiram outras provocações, e a partir dessa vivência do Gestalt Therapy, eu tomei a decisão de fazer o mestrado, né? Então, a Marília, ela, né, e outras pessoas, elas têm uma participação nessa minha experiência afirmativa da docência, né, de assumir que há uma disposição para a docência, e aí entender que eu precisava fazer o mestrado, né, e aí dei sequência na minha qualificação acadêmica. Então, é uma amiga já de muitos anos, né, a gente tem trabalhado juntos, a gente tem se apoiado, a Marília toca os projetos dela também, mas sempre disposta, né, a uma parceria, como eu disse, é uma parceira de trabalho, mas eu acho que mais do que isso, é uma amiga, né, é muito bom, né, escutar as histórias da Marília, né, escutar o riso da Marília, as brincadeiras, né, a presença dela é uma presença marcada sempre por muita leveza, né, muita ludicidade, mas que não deixa também de ter uma qualidade, né, um aprofundamento e uma disposição para, né, ser séria e ser profunda quando é necessário, né? Então, me agradeço, minha amiga, por você estar compondo mais esse projeto, né, e vou estar aqui contigo hoje ao longo da noite, tá bom? Obrigada, João. Pessoal, boa noite. Foi uma alegria quando o João me chamou para dar essa aula extra. O João estava falando, né? A Marília me validou, né? E eu lembro que eu vivia dizendo, João, preciso de supervisor. João, eu quero que tu seja meu supervisor. E ele dizia, não, mulher, não sei o quê. Por que não, João? Porque eu não me valido. Pois eu te valido, vai, né? E por muitos anos o João foi meu supervisor e ainda hoje é quem me socorre em muitas situações, né? Então eu tenho o João como um amigo, como um mestre, né? Eu trago isso para mim é bem claro, o papel do João na minha vida. Ele é um amigo, né? Mas ele também é uma referência no meu caminho, né? Tanto que eu inventei de fazer uma outra especialização esse ano, e eu disse assim, vou perguntar para o João Vitor, né? Vou mostrar para o João Vitor a grade, vou mostrar para o João Vitor o corpo docente, vou perguntar a opinião dele, né? Então, assim, a gente caminha muito nessa parceria, e claro, ele, pelo tempo de experiência que ele tem, ele
Ele, para mim, é uma referência mesmo de mestre, né? E hoje a gente vai falar sobre a gestalterapia como espaço de transgressão e possibilidade de clinamen, né? E eu gosto muito desse conceito do clinamen. João Vitor Caio hoje se meteu, mais uma vez, nos meus stories, né? Perguntando que diabo é clinamen, né? Aí eu disse assim, vá para a aula. Aí ele disse assim, vou esperar sair o filme, né? Porque adora se meter para fazer confusão, Caio Monteiro. E eu gosto muito dessa ideia do clinamen, e a gente vai falar um pouco sobre ele, mas esse trabalho ele é um recorte do meu trabalho de término da especialização em gestalterapia, e tem muito dedo do João Vitor, porque foi ele o meu orientador nesse processo, e é só uma partezinha desse trabalho que eu fiz, que passava muito pela minha história de vida no Centro de Atenção Psicossocial, e as maneiras como eu vi a gestalterapia, logo de quando eu iniciei lá no Centro de Atenção, lá no CAPS, de como eu cheguei e como eu saí. O João Vitor ele foi essa testemunha, né, atuante, né, nesse processo de uma Marília, gestalterapeuta que entrou de uma maneira e que saiu outra totalmente diferente depois dos anos que eu passei lá no CAPS. Como eu sou um pouco lenta, eu passei 7 anos fazendo essa metamorfose, né? Outras pessoas fariam mais rápido, mas eu passei 7 anos lá no CAPS e foi muito interessante perceber a gestalterapia como essa abordagem que é muito fluida, né? Então, quando eu cheguei lá no CAPS, eu lembro que, logo no começo, as psiquiatras falaram assim, ai, Marília, tu é uma ótima psicóloga, a gente estava precisando de um psicólogo como você há tempo, tal, mas por que tu não faz TCC? Né? E eu disse assim, não, eu não faço TCC porque eu faço gestalterapia, né? Eu tenho formação em gestalterapia, né? Não, Marília, mas a TCC dá resposta muito mais rápido, a TCC isso, aquilo, outro. E era uma angústia que eu chegava logo no começo nas supervisões, que eu dizia assim, João, eu me recuso a acreditar que a gestalterapia não tenha espaço, né, num centro de atenção psicossocial. Eu me recuso a acreditar que para CAPS tem que ser TCC. E o João Vitor só dizia, Marília, respira, que tu vai descobrir o lugar, né? Respira, que vai dar certo. E era uma angústia muito grande, porque eu era muito cobrada, né, para fazer essas intervenções que os médicos adoram, né, que está muito vinculado à TCC, né, e era uma angústia muito grande que eu vivia, né, e aí, com o passar do tempo, eu fui percebendo, à medida que eu ia me transformando, eu ia me percebendo mais gestalterapeuta, porque a minha visão de gestalterapia também ia mudando, e eu saí do CAPS assim, percebendo claramente que a gestalterapia é essa fluidez maravilhosa que cabe em todos os lugares, né? E aí hoje a gente traz a gestalterapia como um espaço e uma possibilidade de transgressão e clinamen, né? E o que é isso, né? Para a gente entender essa concepção de transgressão e clinamen, a gente vai passar um pouco pelo histórico da psicologia clínica, bem rápido, tá, gente? Da gestalterapia, para a gente poder entender esse movimento de transgressão e clinamen. João Vitor, volta lá para a primeira, volta, por favor. Para a capa, para frente, para a capa. Gente, anotem aí o meu Instagram para vocês me seguirem depois. Era só isso. Vamos lá. Então, gente, quando a gente vai falar do histórico da psicologia clínica, né? E aí a gente vai tocar um pouco na origem da palavra clínica, né? Que vem de cliner, leito, essa atividade de se reclinar à cabeceira do paciente para ouvir as queixas e, a partir daí, se fazer um diagnóstico, um tratamento e um prognóstico, né? Então, assim,
existe essa concepção de que a clínica vem desse ato do médico que se reclinava, né, no leito, né, o cliné de leito, né, desse reclinar-se no leito para fazer essa escuta do paciente, né? E aí a psicologia clínica, ela nasce muito dentro desse contexto médico, né? Como uma prática higienista e curativa, né? E numa busca de garantir o seu caráter de ciência, né? Então, assim, nessa busca de garantir esse caráter de ciência, a psicologia se aproximava muito da medicina, né? Porque quanto mais próxima dessa ciência que valida, né, tantas outras ciências, a psicologia poderia garantir esse seu espaço no meio científico, né? E a psicanálise, né, que é esse grande marco do surgimento da psicologia clínica, estabeleceu, né, regras, né, dentro da sua prática que ainda hoje são seguidas por muitas abordagens, né? Então, assim, a gente vai ver que a psicologia ela tem uma prática normativa, tá? Não porque apenas ela vai entrar nesse conceito de normalidade, de normalidade da medicina, o que é normal, o que é patológico, né? Como também ela vem uma série de regras, uma série de normas a partir para serem usadas na sua prática. Gente, qualquer coisa vocês podem ir botando as perguntinhas certo? Pode me interromper. Tá? A partir da Revolução Industrial, né, e aí a gente vai ver que a psicanálise, gente, ela nasce nesse contexto, embora um contexto bem social, né, aquela epidemia de histeria, né, na qual a psicanálise nasce, né, vai ser tratada de uma maneira muito individual, é o indivíduo ali que vai ser tratado, né? Então, a psicanálise, ela traz esse caráter muito do individual, né? Da psicologia clínica individual, né? E a partir da Revolução Industrial, né, esses modos de vida mais isolados e mais individualistas, né, se tornam mais concretos, né? E a psicologia emerge como um espaço de acolhida desse homem ser indivíduo, afastado das demandas sociais, né? Então, assim, a psicologia clínica, ela por muito tempo, ela foi vista como uma psicologia do indivíduo, naquele espaço específico, que era o setting terapêutico, né? E que apenas uma pequena classe poderia se utilizar dela. Gente, se vocês quiserem, pode passar depois, João Vitor pode passar os slides para eles, tá? Estou vendo eles querendo anotar aí, que foi um trabalho muito maravilhoso, muito bem feito, a 4 mãos, a minha e do João. Então, depois vocês ficam aí com os slides, certo? João, tu pode passar aí o outro slide, tá bom? E aí a gente vai ver a psicologia clínica que nasce nesse espaço aí de indivíduo, né? Nessa busca para ter esse caráter de ciência, né? Muito alinhada com a medicina, né? E a partir dessa reflexão aí, a gente vai para o Foucault e para o Agamben, quando eles vão falar do biopoder, né? Que é esse poder sobre a vida e a manutenção da vida, né, que é exercido principalmente pela medicina. A medicina ainda hoje ela tem esse espaço muito forte de determinação, né, desse biopoder, né? E o biopoder, ele tanto é um poder disciplinar, né, que ordena e normatiza os indivíduos e seus corpos, né, que disciplina, né, que traz esse caráter do que é normal, do que é patológico, do que deve ser feito para que determinadas situações mudem, determinados adoecimentos sejam classificados
como adoecimento patológico, né, claro, né, então, o poder disciplinar e a biopolítica, né, que é exercida através dos mecanismos de regulação de natalidade, mortalidade, das capacidades biológicas e dos efeitos do meio. Né? E aí a gente vai ver, depois a gente vai falar mais dessa história do biopoder que o Foucault traz, né? E a gente vai entender que a psicologia ela tem um caráter normativo, tá? A psicologia clínica ela entra nesse espaço do biopoder, porque ela traz um caráter normativo do que é patológico, do que não é. Né? E às vezes, nas nossas clínicas, mesmo uma pessoa que não tem uma patologia, mas que é muito emocionada, né? Hoje em dia tem esse termo agora, que todo mundo usa, né? Menina, ela é muito emocionada. Né? Então, assim, já não é patologia, mas já é uma coisa que você, menina, por tudo, é muito sensível. Né? Então, existe mesmo esses padrões que eles não só partem do que está dentro desse manual de doenças, como também comportamentos que a gente vai julgar como mais aceitáveis ou não. Né? Então, assim, a gente vai, sim, falar de uma psicologia com um forte caráter disciplinar, certo? Então, é importante a gente fazer isso. Diga, João. Tem uma coisa, Marília, né? Construindo aqui uma interlocução contigo, que eu acho importante, né, quando você promove esse resgate, né, de entendermos que, e imagino que você vai desenvolver isso, né, nessa ideia da transgressão, mas identificar, né, que por mais que eu não desenvolva essa clínica disciplinar, né, que é essa clínica como um dispositivo biopolítico, né, como não atue, né, nessa forma exatamente de um biopoder, né, não reclame para mim, né, esse lugar de tutela sobre a vida do outro, que me permitiria dizer sobre como ele deveria conduzir sua vida, suas relações, suas escolhas, de alguma forma, por mais que eu me desloque dessa clínica, essa clínica ela está presente, né? Essa ideia de clínica, né? E essa função social normativa, ela está presente na relação terapêutica, na medida em que isso vem a partir do imaginário social dos sujeitos, né? E do nosso também, né? Então, esse exercício de transgressão, né? Que você já aponta, né? Assim, para dizer, há uma clínica que se constituiu historicamente dessa forma, né? E que a gente tem questionado, né? Me parece que, de alguma forma, não nos torna imunes como um todo a essa influência que é histórica, que é mais estrutural, de qual é a função social da psicologia, qual é a função social da clínica, né? Então, só pensando nisso, né? Perfeito. Eu vou embora agora, que o João Vitor já falou tudo, mas... Então, gente, voltando aqui é isso mesmo, João, e a gente vai desenvolver mais, e até mesmo esse questionamento desse espaço de... como sair desse espaço de biopoder, né? Porque até a nossa cadeirinha lá, é muito interessante isso, né? Nossa cadeirinha lá está diferenciada, né? Na nossa clínica, né? É uma poltrona, né? É diferente, tem um sofá, mas tem uma poltrona vistosa, grandona, né? Assim, tem um trono desse espaço que a gente senta. E aí eu vou falar uma coisa, porque eu falo mesmo, né? A minha supervisora na faculdade, ela dizia assim, eu deixo o meu cliente sentar onde ele quiser. Se ele quiser sentar na minha poltrona, ele pode sentar. E eu, logo quando cheguei na clínica, né, eu toda assim, né, quero ser essa, né? Eu chegava para o cliente e dizia, pode sentar onde quiser. E eu tinha uma cliente que ela ia e ela sentava na poltrona. E aquilo passava a sessão toda me incomodando tanto, né? Aquilo me incomodava tanto, ela sentava menina, depois de um tempo, assim, depois da segunda sessão, ela já ia direto para a poltrona. E aí eu disse assim, menina, olha, eu estou tão incomodada com isso que eu vou parar de fazer isso,
porque me incomoda demais, então deixa eu ficar na poltrona mesmo e tentar desconstruir essa história desse poder de outras formas, porque eu ficava extremamente incomodada. E é isso, né? Um lugar que a pessoa senta me incomodava, porque a poltrona era o lugar do terapeuta, né? Então, assim, eu oferecia, mas eu oferecia do tipo assim, a pessoa tem que entender que aquela poltrona é a minha, né? Então, é um pouco aí, bem isso que o João está falando, né? E aí, gente, a partir do século passado, né, que começa assim um alargamento da atuação da psicologia e a inserção da psicologia em outros campos. A psicologia sai daquele espaço bem... Gente, século passado foi antes de ontem, eu fico assim chocada quando eu digo isso, né? Então, assim, esse alargamento da psicologia, né, e a inserção em outros campos, que tira a psicologia desse espaço apenas da psicologia clínica, desse setting, dessa coisa individual, né? E aí, a partir desse movimento, a psicologia ela é convocada a questionar, né, a prática, o espaço de escuta, o tipo de intervenção que vai ser feito, né? Aquele indivíduo que eu estou atendendo, no espaço que eu estou atendendo, né? Trazendo um maior engajamento mesmo social, né? Então, a gente vai ver a psicologia nos hospitais, nas escolas, né? A gente vai ver a psicologia ocupando instituições e a partir dessa nova ocupação, esse questionamento do papel da psicologia, não apenas como essa psicologia clínica individualista, mas uma psicologia voltada, né, para o social, para o grupo, para a comunidade, né? E na contemporaneidade, né, que a gente vê uma maior flexibilização e politização no fazer psi, né, embora ainda hoje tem pessoas que digam que psicólogo não é político, né, então, assim, psicologia clínica não é política, por uma psicologia apolítica, né, e a gente vai ver um pouco sobre isso depois, né, mas os paradigmas estabelecidos pela norma da biopolítica passam a ser questionados, né, tomando por base esse sujeito e as características do território que ele habita, né. A ideia de cura e de comportamento, né, vai deixar vai ser abandonada nessa história desse comportamento que tem que ser normatizado, exatamente, a falsa neutralidade, né, da psicologia, né? E aí vai começar a se gerar propostas de gerir cuidados e qualidade de vida. Não vamos mais curar, não vamos mais transformar o patológico em normal, mas vamos olhar para esse cuidado, para essa qualidade de vida, né? E essa psicologia individualizante abre espaço para um sujeito mais político, né? Que aí a gente vai ver a psicologia nesses vários espaços em que inclusive a psicologia política dentro da clínica, né? Não estamos só falando ali da psicologia comunitária, não estamos só falando ali da psicologia no centro de atenção psicossocial, numa comunidade, mas a gente está falando mesmo dessa psicologia política dentro da clínica e até mesmo dentro desse setting terapêutico, né? Que antes era tão individualizante, que ainda hoje ainda é, mas que a gente já consegue abrir o leque, né? Para esse indivíduo. A gente hoje entende que esse indivíduo ele não vem só. Aquelas mulheres histéricas, elas não vinham sozinhas, né? Elas vinham trazendo toda uma sociedade de repressão que as adoeciam, né? E aí, quem quiser ler um pouco mais sobre isso, tem aquele livro, um conto maravilhoso, O Papel de Parede Amarelo. Gente, é maravilhoso, é um conto maravilhoso, né? Que é a autobiografia da escritora, que foi no médico, né? E o médico disse que ela tinha que descansar, e proibiu ela de escrever, né? Então, assim, a gente está falando aí dessas mulheres que chegavam, indivíduos só ali, sozinhas naquele setting terapêutico, mas não vinham só. E hoje, mesmo essa psicologia clínica mais individualizada, já se tem todo esse contexto, aí a gente vai ter, né, essas psicologias diversas, né, a psicologia do feminino, a psicologia antirracista, né, a gente vai ver essas outras psicologias que LGBTQI, PNA ou é PN, né? Tem agora o PN que chegou, não sei se é PNA.
Então, assim, a gente vai ver essa psicologia mais política. Eu vejo o indivíduo agora com um viés mais politizado, né? João. Deixa eu só fazer um comentário, Marília, né, que eu acho que tá em cima do que você traz, né, inclusive exemplificando, né, essa leitura que se desloca, né, de uma perspectiva privatista, né, que entende a manifestação histérica como um evento privado de uma mulher, né, para entender a manifestação histérica como um fenômeno psicossocial, como um sintoma social, inclusive. Tem um filme, que é o filme Histeria, a história do vibrador, né? Não sei se vocês já assistiram, eu fui aqui procurar se ele tem com facilidade. Eu assisti há muito tempo atrás nos canais de assinatura, depois eu não encontrei. Mas se alguém tiver habilidade aí com essa história de encontrar os filmes, né? Assim, o filme é muito, muito interessante e muito ilustrativo disso, né? Inclusive, dessa perspectiva de um poder exercido pela medicina, porque problematiza algo que o Foucault, nos Anormais, né, no livro Os Anormais, ele discute, né? A masturbação era era tematizado, né, na anamnese, no exame médico, para conferir se existia essa prática masturbatória. Existindo a prática masturbatória, existiria a confirmação de um processo de adoecimento. E aí, o que é que o filme problematiza de tão interessante? Né? Porque nessa situação da manifestação histérica, se desenvolve técnicas de cuidado, né, de cura, justamente favorecendo a estimulação clitoriana e estimulação intravaginal, ou seja, só que isso não é o próprio sujeito, né, na sua experiência de autoexploração, né? Quem poderia desenvolver isso era o profissional médico, né? E aí o filme retrata bem essa experiência, porque existem médicos especialistas em favorecer essa estimulação clitoriana e a estimulação intravaginal como justamente uma técnica curativa da histeria. Né? Então, quando a gente pensa, né, tem muito a ver com o que você estava comentando da clínica, né? Assim, desse lugar de poder que é investido no médico e o médico se investe, né, que me autoriza a produzir uma intervenção que não é permitida ao sujeito favorecer a si, mas que eu favoreça. Né? Tem uma situação no filme, aqui já é spoiler, tá? E tem um diálogo lá da filha de um médico, né, uma mulher questionadora, né, uma mulher transgressora, com o namorado, que era médico e estava ali se aproximando, né, do estudo da técnica que o pai dessa mulher desenvolveu, e ela pontua, né, que a histeria, na verdade, é muito mais um fenômeno de uma sociedade machista que não favorece com que essas mulheres gozem, né? E tem muito a ver com uma leitura mais atualizada da psicanálise, né? E, de fato, a histeria teria uma relação, naquele contexto, com a impossibilidade de gozar a vida, quer seja no sentido, né, da experiência sensível do ato sexual, como também a possibilidade de gozar a vida num sentido mais amplo, né? Ou seja, de construir um projeto de vida que fosse mais significativo para aquelas mulheres, para uma mulher específica, do que aquela vida vitoriana, do que eu tenho que me casar, ter 4 filhos e servir a esse marido, a esse lar, a esses filhos. Né? Então, interessante pensar, né, que o cinema também favoreceu essa possibilidade da gente pensar mais criticamente esses fenômenos que foram pensados de forma privatista, né? Isso é uma questão dessa mulher,
né? Essa pessoa específica é uma mulher histérica, e não pensar num sentido mais amplo, mais alargado, mais político, de pensar o sintoma na sua dimensão política, né? Então, só me lembrei desse exemplo, Marília. Legal. O filme é muito legal mesmo. E, gente, vamos aí, João. Então, para a próxima. Então, a gente vai ter a clínica psicológica caracterizada não só pelo local que ela se localiza, mas pela qualidade da escuta e da acolhida que se dá ao sujeito, né? A escuta e a acolhida do excluído do discurso, né? Porque as pessoas que chegam até nós, de alguma maneira, elas foram excluídas do discurso, né? Portanto, ser psicólogo clínico implica determinada postura diante do outro, postura que se define na concepção ética, teórica e metodológica assumida diante do sofrimento ou fenômeno psíquico que se coloca diante dele. Então, a gente agora fala de uma psicologia, não mais uma psicologia apenas individualista e trancada entre quatro paredes, mas de uma psicologia que vai para vários espaços diferentes e que o que é buscado é a qualidade dessa escuta e dessa acolhida, né? O que é interessante e o que interessa é a concepção ética, teórica e metodológica que é assumida diante do fenômeno psíquico que se apresenta, né? Então, a gente traz agora aí terminar agora aí esse histórico da psicologia, né? E aí é importante trazer em mente essa psicologia contemporânea, tá? Essa psicologia que ela não está mais inserida apenas no indivíduo, né? Mas que ela se insere também no campo e que ela traz essas características, né, do meio do indivíduo, trazendo um engajamento social maior, certo? E a gente guarda aí a história da psicologia clínica e vamos lá para a história da gestalterapia, né? E a história da gestalterapia vai ser uma coisa bem ampla, mesmo, só para contextualizar esse nascimento da gestalterapia e esse o solo em que a gestalterapia nasce, né? A gestalterapia ela é organizada, eu usei esse termo organizada, porque tem gente que diz, não foi criada, não foi descoberta, então eu usei esse termo organizada pelo grupo dos 7. Né? Então, eram 7 pessoas, com 7 histórias de vida, com 7 formações diferentes. Eram autores plurais, com vozes e perspectivas distintas. Né? E isso já vai diferenciar de muitas abordagens, né? Que é organizada ou descoberta ou fundada por uma única pessoa. Né? Então, a gente já vê a gestalterapia surgindo num espaço de múltiplas vozes. E ela recebe no seu nascimento e na sua consolidação influência da cultura europeia e americana. Né? E aí a gente sabe que o Peus ele morou na Europa, morou na África, né? Morou no Canadá, né? E claramente esses espaços são também parte desse solo fértil que a gestalterapia traz. Né? Ela é influenciada pelo contexto da repercussão das 2 grandes guerras na Europa e dos movimentos de contracultura americana. Né? Então, a gente está falando aí de uma Europa que está no processo de reconstrução, né? E aí a gente está também falando de uns Estados Unidos, né? Que começa esse movimento de contracultura americana. E ela traz essa diversidade na linguagem do corpo teórico dela, né? E aí a gente vai ver que no corpo teórico da psicologia, né, a gente tem a fenomenologia, a gente tem, né, influências psicanalíticas, dialógicas, transpessoais, sistêmica, né? A gente vai ver tantas correntes que atravessam esse solo epistemológico e também essa diversidade de linguagem na atuação, né? A partir da própria validação que a Laura Peus nos dá, né? Há tantas gestalterapias quanto gestalterapeutas, né? Então, aí tem uma validação de
de eu, Marília, fazer a minha gestalterapia, né? De eu, Marília, ler a gestalterapia de uma maneira mariliana de ser, né? E o seu surgimento, no meu ponto de vista, né, ele é um grande ajustamento criativo. Então, a gestalterapia ela já vem nesse espaço ela também vem daquele apartamento da psicanálise, né, trazendo uma nova concepção. E aí, para mim, a gestalterapia, ela própria é um grande ajustamento criativo dentro da psicologia, né? Não sei se vocês já estudaram o ajustamento criativo e o ajustamento criador, né? Mas, para mim, a gestalterapia, ela ela surge como um grande ajustamento criador, a partir aí desse contexto, né? Que ela surge. Bora lá, João. E aí eu trago aí uma citação do Adriano Holanda, que ele diz assim: todo método, seja psicoterápico ou não, abarca 2 modelos de entendimento prévios, contidos em sua estrutura e que delimitam suas fronteiras, bem como as perspectivas desse método. Esses modelos são a visão de homem e a visão de mundo, né? E aí a gente vai partir agora, né, para essa história dessa visão política, né, que a abordagem traz, né? Então, desde ali do seu nascimento, que ela vem né, ela já é transgressora a partir ali do nascimento dela, a partir ali desse viés da contracultura americana, né? E aí a gente vai falar um pouco, né, dessa abordagem e de como a gente faz a leitura dessa abordagem. Tá? Então, eu faço aí o histórico da gestalterapia apenas para a gente chegar nesse ponto, né, dessa gestalterapia política, tá bom, pessoal? Para a gente chegar nesse ponto dessa visão de homem, dessa visão de mundo da gestalterapia, né? E aí eu acho interessante que, assim, outro dia eu ouvi uma pessoa dizendo assim, eu não sei para que essa história de abordagem, parece sei lá o quê, né? E eu tive vontade de chorar, né? Porque, assim, meu amor, você ainda não entendeu, né? Porque, assim, a abordagem, ela fala dessa visão de homem, ela fala dessa visão de mundo, e eu estudo essa abordagem porque, de alguma forma, eu me identifico com essa visão de homem e essa visão de mundo dessa abordagem, né? Embora eu acredite piamente que você vai juntar todas as abordagens, e nenhuma delas vai dar conta do psiquismo humano, né? Mas esse caminho de como eu vejo, de como eu vejo o homem, de como eu me percebo também como parte dessa humanidade, nesse mundo que eu vivo, né? E esses atravessamentos que esse mundo trazem para esse sujeito, né? Então, a gente vai, sim, falar de questões que sustentam a nossa prática, né? A gente vai, sim, falar de como a gente trabalha esse homem na nossa clínica, né? E aí a gente já veio trazer essa história do social, né? Uma mulher, quando entra na minha sala, ela não entra só, né? Uma mulher nordestina, ela entra na minha sala trazendo, né, toda essa diferenciação de gênero, todo esse espaço em que ela vive, todo esse contexto de resistência nordestina, todo esse contexto de machismo exacerbado que existe no Nordeste, né? Ela nunca chega só. E o que é que eu faço com essa mulher? Né? Quais os espaços que a minha abordagem me dá para lidar com essa mulher que está inserida nessa realidade de mundo que ela vive, né? E aí a gente vai falar também desse conceito de homem, do conceito de adoecimento, né? Esse lugar do outro, qual é o lugar desse outro? Né? Eu lembro uma vez, eu perguntei para o João Vitor assim,
perguntei, João, quer dizer que toda abordagem é normativa, até a gestalterapia, né? E aí o João disse assim, a gestalterapia tem a questão dialógica, né? E a dialogicidade, ela vai quebrar essa história da norma, né? Porque existe ali um indivíduo, existe ali uma relação única. E onde tem uma relação única, a norma não cabe, né? E aí, na gestalterapia, a gente também vai ter essa história do fenômeno, né? O fenômeno de cada... a vivência de cada pessoa, né? Um adoecimento X que é vivenciado de maneiras diferentes para cada pessoa, né? Então, tudo isso é esse arcabouço que a gente traz para a clínica, né? Então, quando eu, gestalterapeuta, recebo uma pessoa com depressão na minha clínica, não é uma pessoa com depressão na minha clínica, é uma pessoa vivendo a experiência, né, de depressão na minha clínica. E quem é essa pessoa? Né? E como vem essa pessoa? E qual é o campo, né, adoecedor ou de facilitação de cura que essa pessoa vive? Né? Então, eu, como gestalterapeuta, não tenho que trazer esse olhar, né, que é próprio da minha abordagem. Né? Então, eu fiz todo esse contexto histórico para trazer a gestalterapia já nessa propensão ao diferente, né? Essa propensão à transgressão desde já. Né? Fala, João. Não, eu estava aqui pensando, né, Marília, que tem algo aí importante de você trazer o resgate, né? E você falou de uma história da psicologia, de uma história da psicologia clínica, né? Assim, de que função social é atribuída à psicologia, né? Nesse contexto, nesse contexto de emergência da psicologia como ciência, enquanto prática, enquanto profissão, mas você também trouxe, né, a tua própria história pessoal, né, assim, de tornar-se gestalterapeuta, de tornar-se psicoterapeuta, e aí eu fiquei pensando, né, em algo que é importante, né, assim, da gente entender que algumas coisas que a gente tem avançado não haviam sido pensadas há 20, 30, 40, 50 anos atrás, né? Talvez alguns pioneiros, né, já anteviam, né, e já defendiam algumas premissas que hoje são quase unânimes, né? Mas esse é um processo sempre em construção, né? Então, há novos atores que vão trazer, né, leituras sobre o que é a gestalterapia. Então, no nosso processo pessoal, né, a gente desenvolver, por exemplo, eu tenho me deparado com algumas leituras que é refletir um pouco mais sobre essa questão do feminino, refletir um pouco mais sobre a questão do nosso racismo estrutural, né, da nossa herança colonialista, né, então, como a partir dessas vivências, né, a própria forma da gestalterapia que eu vivia vai sendo atualizada, né, vai sendo ultrapassada, né, numa forma que era anterior e agora vai configurando, né, um outro modo de teorizar, um outro modo de agir. Né? Então, eu fiquei pensando um pouco nisso, né, assim, da gente entender que há um processo histórico em que há avanços, há algumas consolidações, mas ainda há muita imprecisão, há muito ainda a desenvolver. Né? Então, fiquei pensando um pouco nisso. Né? A tua fala me sugeriu, né, nesse primeiro momento, essa questão, né, de que um reconhecimento daquilo que a gente precisa avançar e que já foi avançado, mas, ao mesmo tempo, né, a certeza de que ainda há muito a desenvolver. Com certeza. A gestalterapia que a gente tem hoje não é a gestalterapia do Peus, né? Temos outra gestalterapia totalmente diferente, né? Mas é isso mesmo, concordo. Vamos lá. É isso mesmo. Eu ia fazer um adendo, mas... E aí a gente vai trazer agora um pouco,
né? Cinismo, utopia e transgressão, tá? Gente, eu trago esses conceitos do livro do Marcos Belmino, o Gestalterapia e Atenção Psicossocial, né? É uma coletânea de artigos que ele compilou, que ele organizou, de psicólogos que trabalham na atenção psicossocial espalhados no Brasil, né? Então, cada capítulo traz um contexto próprio aí da experiência desses autores, né? E aí eu vou confidenciar algo, tá, Marília? Se você dizia, né, que eu tenho uma atuação, esse livro em específico, né, e a própria figura do Marcos, né, Marcos César Belmino, Marcos César de Borba Belmino, também teve uma atuação muito significativa, né, na tua atualização, né? Eu lembro que quando você descobre o livro, passa a devorar o livro, né, se inquietar com o livro, trazer o livro para a supervisão, né, foi um momento ali de muita construção, mas também de muita desconstrução, né? Então, me veio a necessidade de pontuar isso, né? Assim, esse foi um livro que acompanhou, né, esse teu processo, né? Assim, foi uma das principais referências nesse processo, né, Marília? Foi. Aquele emojizinho que a cabeça explode, né? Foi bem isso mesmo, né? O nome do livro é Gestalterapia e Atenção Psicossocial, né, João? É isso mesmo. É isso mesmo, João Vitor tem uma memória incrível, meu Deus do céu. Então, esse livro, ele realmente ele gente, porque assim, foi uma explosão na minha cabeça e na minha atuação do CAPS, né, como o João Vitor estava dizendo, né. E aí, para a gente construir esses termos de cinismo, utopia e transgressão, a gente vai lá para o Agamben, né, que quando ele traz os jogos de poder, né, os aspectos micropolíticos, né, das relações de poder, né, e aí ele diz que qualquer coisa que tenha, de algum modo, a capacidade de capturar, orientar, interceptar, modelar, controlar e assegurar gestos, condutas, opiniões e discursos dos seres viventes, né? E aí a gente vai ver que esses aspectos micropolíticos, eles estão totalmente disseminados, arraigados, né, na sociedade como um todo, né? Eu gosto de usar a visão do tie-dye. Vocês conhecem o tie-dye? Aquela gravura que é aquela mistura de tintas que você não consegue pinçar, né? Você não consegue... eu vou tirar o rosa aqui desse negócio, né? Porque está tudo misturado, né? Eu gosto muito dessa alegoria do tie-dye, né? Porque são esses aspectos micropolíticos, né? Eles estão arraigados em nós, né? Ele está na nossa socialização de ser humano, né? E aí, quando a gente fala desses aspectos micropolíticos, a gente não está falando de uma figura clara que possa ser derrubada através de uma revolução, tá? Então, aí, guarda isso aí, que daqui a pouco a gente vai construir melhor essa ideia, tá? Por quê? Porque a gente está falando de um homem que chega ao nosso cuidado totalmente atravessado por essas relações de poder, em qualquer espaço que a gente esteja, né? Eu lembro de uma situação no CAPS que aconteceu, que quando chegava remédio, gente, era assim uma loucura, né? Porque eram filas e filas, parecia assim, olha, chegava o remédio, parecia que no interior não tem aquele carrinho que avisa quem morreu, né? Morreu fulano de tal, velório vai ser não sei aonde, que sai passando pela cidade, né? A gente dizia que a prefeitura saía usando esse carrinho dizendo, chegou o remédio no CAPS, vá no CAPS pegar seu remédio. Porque chegava o remédio no dia, no outro, o CAPS estava lotado, os pacientes lá com suas receitas, né? E a gente tentava fazer uma organização ali da fila, e eu lembro que chegou uma época que a coordenadora colocou cones, aqueles cones de trânsito, né? Formando a fila e colocou o guarda municipal lá na fila,
E aí uma senhora olhou para ele, para o guarda, e disse assim, o que você está fazendo aqui? Aí ele disse assim, eu estou vigiando. Aí ela disse assim, vigiando quem? E o guarda ficou calado. E eu lembro que eu estava na sala quando eu ouvi isso. E aí eu fui lá na coordenadora, eu disse assim, fulana, olha, quando eu vi aqueles cones ali, eu já fiquei incomodada, mas agora eu vi um diálogo que acabou comigo. Mulher, o que o guarda está fazendo ali? Aí ele disse que estava vigiando. Ele está vigiando os pacientes porque ele tem medo dos pacientes se matarem. Ele tem medo dos pacientes matar a farmacêutica que está entregando remédio. O que é, né? Então, assim, aí a gente vê ali naquele CAPS, né, a gente conseguir vivenciar pós-livro do Marcos Belmino, né, toda essa relação de poder que a equipe, né, exercia, né, ali sobre aquele paciente que não era nada sutil, tá? Não era nada sutil, eram cones para organizar a fila em um guarda para não deixar ninguém passar na frente de ninguém, como se eles não fossem capazes de, ei, sai da frente, final da fila é ali, né? Então, assim, por que eu trago isso? Porque essas relações de poder, elas estão tanto num espaço social, que a gente esteja trabalhando, como um CAPS, um CRAS, um CREAS, um NASF, um hospital, né? Como também na nossa clínica, né? Quando a gente traz esse poder que a gente se coloca como terapeuta, como detentor desse poder, e até mesmo essas relações de poder que o nosso cliente traz, né? Na relação conjugal dele, né? Na relação com o pai, com a mãe, né? Então, esses aspectos de poder, eles estão na nossa clínica, né? E aí é importante a gente saber que tanto vem de uma maneira micro, né, sutil, como também vem de uma maneira macro. E aí a maneira micro, ela às vezes é mais, é como o João estava dizendo, né, é aquela história do racismo institucionalizado, é a história do patriarcado, né, é a história de um poder até mesmo numa relação mãe-filho, né, que está na nossa clínica, né? E aí, qual seria o meu papel como gestalterapeuta nesse contingente quando eu percebo essas relações de poder, né? Ora, a gente sabe que não dá para destruir, né? Aí só se Nosso Senhor jogasse de novo uma chuva sem Noé e todo mundo morresse afogado, né? Só se acabasse a humanidade, né? Mas a solução é essa solução que aí o Marcos Belmino vai trazer, né? Do cinismo, né? A solução não é destruir os dispositivos de poder, mas permitir que o novo e o diferente se faça presente e vivo. Né? A função do gestalterapeuta é criar espaços de saída para dar acolhimento àquilo que não podemos compreender. Porque o cínico é aquele que participa das relações de poder, mas consegue perceber a partir delas algo que ainda não foi dito, algo que ainda não foi escancarado, um aspectozinho de desvio, um aspectozinho que pode trazer mudança. Aí é que coisa linda, né? O lugar do gestalterapeuta não é aquele lugar de jogar a bomba, né? É aquele lugar do cinismo. Eu estou aqui, vivendo isso, né? Eu sou esta mulher brasileira, branca, classe média, né? E como não posso destruir o patriarcado, como não posso destruir o racismo institucional, eu vou encontrar esses espaços, né? Eu vou encontrar essas saídas, né? Para poder driblar esses jogos de poder. Né? Aí só uma consideração, né, Marília? Fantástica, né? Assim, o gancho que você faz aí com o que o Marcos sugere. Mas eu fiquei pensando, né? Assim, você compartilhava em supervisão diversas cenas onde existia a possibilidade de dar voz, né? De favorecer uma tomada de consciência
dessas cenas, né, onde esses poderes, né, onde esses processos de violência simbólica, de exclusão, de marginalização dos sujeitos se davam, né, assim. Então, essa intervenção, por vezes, né, uma intervenção cínica, de que alguém que participa, né, está mais atento, está, né, com uma percepção mais acurada, mais sensível, e que, a partir disso, tem possibilidade de favorecer essa tomada de consciência. Por vezes isso se dava no consultório, né, na relação ali com o paciente, com uma família, mas isso, por vezes, né, eu recordei na tua fala aqui situações onde que você trazia para a supervisão, às vezes isso se dá, né, com a equipe, né? Por exemplo, quando alguém lhe convocou, né, lembro dessa situação, para ajudar na contenção de uma paciente porque ela estava agitada e, não sei se tu lembra dessa cena, né, me veio de forma muito marcante. Então, pedia uma certa cumplicidade sua para produzir, né, uma intervenção que diz o nosso desejo de clausura, que diz o nosso desejo de manicomial, né, como diz a professora Magda de Menstein e o Ricardo Alverga, né, que é que é esse desejo de conter, que é esse desejo de docilizar. E aí a tua intervenção passa a ser não mais somente com a usuária do serviço, mas passa a ser também uma intervenção, como nos é própria, uma intervenção no campo, na relação, né? Então, eu não atuo só com o usuário desse serviço. Como gestalterapeuta, eu atuo no campo, né? Eu atuo naquilo que acontece como experiência de campo. Né? Só me veio esse exemplo que eu acho que é nesse caso aí, ela veio acompanhada do marido, e o marido estava sem dormir há muito tempo. E aí eu armei uma rede, porque eu tinha uma rede lá na minha sala, né? E eu disse assim, pode dormir. E ele e ela, eu vou ficar com ela. E você vai ficar o quê? Fazendo o quê com ela? Andando com ela ao redor do CAPS. Né? E como ela estava muito agitada, ela estava em movimento constante, e eu fiquei andando com ela, né? E permitia aí esse descanso aí para o marido, né? E eu me lembro, João, de uma vez que eu fiquei muito, muito feliz de poder ter participado disso. A gente tinha um paciente, um usuário do serviço, que ele era transexual, né? E aí o nome dele era Jonathan, e ele começou a mudar suas roupas, né? Mudar, né? Ajeitando ali o visual, coisa e tal, né? E eu lembro que uma vez eu estava na coordenação do serviço, a coordenadora estava de férias, eu estava na coordenação do serviço, e a médica chegou e disse assim, Marília, o Jonathan já escolheu o nome social dele. Eu disse, qual é o nome? Cristal. E aí eu fui lá e coloquei no prontuário dele Cristal, né? E aproveitei que eu estava ali na coordenação, reuni a equipe, eu disse assim, gente, de agora em diante, a gente vai fazer um esforço de chamar o Jonathan de Cristal e fazer o esforço de chamar o Jonathan com o pronome que ele se identifica, né? E aí eu lembro da primeira vez que a gente chamou o nome dela, gente, ela não acreditava, né? Que a gente, Cristal, né? Cristal, né? E ela assim, né? Aí eu fui lá e disse assim, Cristal, estão te chamando, né? Ela disse assim, estão me chamando pelo meu nome, né? Então, assim, e eu lembro que teve uma pessoa da equipe que não aceitava de forma alguma, né? Chamar por Cristal, né? E usar os pronomes com os quais ela se identificava. E foi muito legal, porque isso gerou um desconforto na equipe, né? Todo mundo chamava de Jonathan. Quando ele foi batizado ali, a equipe começa esse processo de, né, desconstruir aquele gênero, e aquela profissional que tinha dificuldade, né,
todo mundo caiu de pau nela, né? Então, assim, foi muito, muito legal, né? Então, assim, é isso, né? Eu posso impedir a transfobia? Não, eu não posso. Mas eu posso, num único ato, né? Num ato que causa um desvio, né? A partir desse cinismo. Eu estou aqui dentro, vivendo esses espaços de poder e, às vezes, muitas vezes, reproduzindo, né? Esse movimento de poder, mas eu também posso ser facilitadora desses espaços de desvio, de transgressão, né? Vamos aí, João, por favor. E aí o Belmino, ele diz, né, sobre a utopia, né? A utopia gestalt, que é aquela que reconhece que há sempre algo a mais que ainda não está dado na materialidade, e por isso podemos acreditar que sempre é possível ir além. Porém, mais do que planejar esse além, criando um projeto de governo a ser seguido, um plano terapêutico a ser correspondido, um projeto escolar a ser aplicado, o gestalterapeuta quer criar espaços de variabilidade da experiência, espaços onde genuinamente possamos nos surpreender conosco e com os outros. Então, a utopia gestáltica é essa crença de que eu posso gerar esses espaços, né? Essa crença em que, através do cinismo, eu posso ler, né, a partir das relações de poder, aquilo que pode ser desviado e que pode fazer uma mínima transformação. Não mudou muita coisa na vida da Cristal, mas ali no CAPS ela passou a ser Cristal, foi um reconhecimento público, né? Talvez o primeiro reconhecimento público que ela tenha tido na vida dela, né? E aí eu lembro que quando ela foi receber o remédio dela, ela disse assim, Marília, eu também quero assinar como Cristal. Eu disse assim, não, calma, vai ter que assinar o nome que está no documento até você mudar seus documentos, né? Então, assim, essa utopia gestáltica é isso, né? Se eu, como gestalterapeuta, não me vejo nesse espaço de acreditar que essas pequenas mudanças podem ser feitas, essas pequenas transgressões, né? E na clínica eu uso uma coisa que me veio uma vez um tempo desse, que é assim, na minha clínica individual, né? O meu espaço ali, o meu papel ali é facilitar para que o cliente possa transgredir no meio, ao mesmo tempo que encontre uma profunda coerência interior, né? Então, para que o cliente encontre essa coerência, essa congruência com ele mesmo, às vezes é preciso essa transgressão. E aí também é esse nosso papel como gestalterapeuta, facilitar essas transgressões, né? Nós, como gestalterapeutas, somos convidados, né, a esse espaço de cinismo, de utopia e de transgressão. Tá dando para entender? Tá ok, gente? Né? Então, arregimentar o poder do ajustamento criador na experiência presente. Né? Então, assim, o que é que eu posso fazer ali com a Cristal? Né? Eu posso fazer o mínimo. Né? Trazer ali o nome dela a público. Né? Convocar a equipe para validar, né, a Cristal como Cristal. O ajustamento criador como um instrumento de transgressão. Né? Então, assim, a gestalterapia... Gente, todo o ajustamento criador, o ajustamento criativo, ele é isso. Ao invés de eu cair, eu me dobro, mas eu não caio. Né? Eu estou num meio totalmente ameaçador, né? Mas, ao invés de eu sucumbir ao meio, eu faço um ajustamento que me permite permanecer no meio. Isso já é uma própria transgressão, né? E o Diego está dizendo, ações mínimas também fundamentam mudanças estruturais. Exatamente, né? E aí a gente vai ver que mudanças são essas, né? Vamos lá, João. O espaço clínico é esse espaço que acolhe a improbabilidade, o inesperado, aquilo que há de criativo e imprevisível. Nesse sentido, a gestalterapia se constitui como um espaço de resistência, o qual, ao adentrar os campos institucionais, possibilita que aquilo que precisa ser silenciado para manter o status quo
possa se fazer dito. No mínimo dizer assim, tira os cones daqui, né, gente? Pelo amor de Deus, né? É isso que nos torna gestalterapeutas, permitir que o novo e o desconhecido possam aparecer e se fazer dizer. Porém, Só uma colocação, né, Marília? Me perdoe a interrupção, mas talvez seja isso, né? Assim, para que a gente possa retirar os cones com maior consciência, e não simplesmente porque fomos advertidos, é necessário entender, né, qual é a necessidade do cone, né, o que assumíamos como a necessidade de ter cones ali, né? Então, como é que isso vai se dar, né? Como é para os usuários perceberem que há cones, que eu me sinto vigiado quando há cones, eu me sinto vigiado quando há um policial da guarda municipal. O que isso diz, né, da minha experiência, o que isso diz, né, dessa instituição, desse dispositivo de cuidado, dessa política de saúde, o que isso diz dessa equipe. Então, penso eu que mais do que retirar os cones, a situação de ter cones ali e de ter um guarda municipal diz sobre aquela experiência, aqueles sujeitos, né? E talvez o aspecto mais transgressor seja justamente favorecer, né, uma tomada de consciência sobre isso, né? Porque o retirar o cone por retirar o cone, talvez as pessoas não entendam por que era necessário, por que é tão violento o cone ali, né? Tem um trabalho, né, da Magrane Menstein com o Ricardo Alverga, onde eles apontam o desafio de desinstitucionalização da loucura, que eles fazem uso do recurso fotográfico. E uma das cenas em que eles analisam é no carnaval de rua, o bloco, né, dos usuários de um CAPS, lá de Natal, né, a professora Magrane Menstein exatamente, né, essa imagem opressora, a Jéssica está trazendo aqui, né, aquela da imagem opressora. E aí eu acho que o desafio é isso, né, não é simplesmente coibir essa imagem opressora, mas favorecer uma tomada de consciência de que essa imagem ela é opressora e por que optamos por favorecer essa cena de opressão, né? Então, há uma provocação aí que eu acho que é mais sutil e talvez mais radical, né? Que é justamente a gente olhar para aquilo que em nós favoreceu essa política de violência. Perfeito. E também essa história da elucidação para o outro, né, João? Por que o cone está sendo criado? Fulano, o cone está sendo criado porque o cone tinha essa função, se percebe hoje que não tem, né? Porque esses mecanismos de poder, eles estão... Né? Eu lembro que os pacientes chegavam e diziam assim, eu não quero mais tomar esse remédio. E eu dizia, pois não tome, né? Fale com a médica. Não, eu não posso. Eu disse, não, pode sim, né? Então, trazer essa possibilidade deles também, do outro também ver, né? Quando esse poder está sendo exercido sobre a vida dele, como que pode ser, né? Transgredido e retirado, né? Então, é isso que nos torna gestalterapeutas, permitir que o novo e o desconhecido possam aparecer e se fazer dizer. Porém, é fundamental lembrar que, além de tudo, a possibilidade dessa saída somente existe no encontro, na convivencialidade, na relação. O encontro é um lugar sagrado, ou melhor dizendo, profano, né? Porque se a gente vai transgredir, vamos deixar o sagrado de lado, né? Da ação do gestalterapeuta. É só através do encontro que a potência da vida pode se manifestar, né? Então, assim, nós somos, né, convidados a esse cinismo, essa utopia e essa transgressão, a encontrar esses espaços de desvio, né? Vai questionar esses poderes, né? E que vai encontrar pequenas saídas, né, para vivenciar
uma vida mais livre, menos oprimida, né? João. E aí a gente vai falar, finalizando, né, da clínica e do clinamen, né? Que aí o passo vai falar, o sentido da clínica não se reduz a esse movimento do inclinar-se sobre o leito do doente, como se poderia supor a partir do sentido etimológico da palavra derivada do grego clínicos, que concerne ao leito, de cline, leito, repouso, de clino, inclinar, dobrar. Mais do que essa atitude de acolhimento de quem demanda tratamento, entendemos o ato clínico como a produção de um desvio, clinamen, na acepção que dá a essa palavra a filosofia atomista de Epícoro. Esse conceito de filosofia grega designa o desvio e permite aos átomos, ao caírem no vazio de seu peso e de sua velocidade, se chocarem, articulando-se na composição das coisas. Então, o clinamen é esse desvio, né, em que os átomos fazem ao cair e gerar novas coisas, né? Essa cosmogonia epicurista atribui a esses pequenos movimentos de desvio a potência de geração do mundo. É na afirmação desse desvio, do clinamen, portanto, que a clínica se faz, né? Então, é a partir desses desvios que a gente vai facilitando, né, na clínica, né, que o novo pode surgir na vida do cliente, né? Eu crer que esses desvios podem acontecer, isso é a utopia gestáltica, né? João, passa aí, por favor. E, com relação à clínica gestáltica e o clinamen, a gente vai ver, né, que a espontaneidade, o ajustamento criativo, a gestalterapia, ela traz, né, o ajustamento criativo e essa espontaneidade como um instrumento singular de trabalho, né, que a partir da sua ética de criação e de caráter transgressor, que a gente viu lá no começo, a partir do questionamento do estabelecido, do acolhimento do estranho, da individualidade oprimida, que a gente vai ver, inclusive, nessa história do encontro, né, e do encontro dialógico, né? A criação, a partir da criação no espaço de experiência e possibilidades, né, que a clínica gestáltica favorece, que esse desvio da lógica de controle através da quebra de condutas estabelecidas e normativas que a gestalterapia permite, né? Porque, como a gente viu, a gente não vai normatizar, mas a gente vai perceber a partir da experiência, numa busca daquilo que ainda não foi visto ou percebido, que ainda está para ser revelado. A partir de tudo isso, a gente pode ver como a gestalterapia ela se assemelha a esse clinamen, né? Como a gestalterapia ela favorece esse desvio, né, potencializador de vida, né? Então, estar na clínica gestáltica, pela própria gestalterapia em si, né, a partir da sua visão de mundo, da sua visão de homem, né, a partir do momento em que eu assumo esse lugar de cínico, de cinismo, né, dentro da relação de poder, eu vou criar esses desvios, eu vou criar o clinamen. Tá ok? João, acho que é o último, né? Então, eis então a clínica gestáltica, né? Trata-se da atenção não dogmática e não normativa às diferentes possibilidades de desvio, que se apresenta a um sujeito de atos na atualidade da situação, o que inclui a manifestação de um desviante, o clinamen, de uma normalidade ou legalidade antropológica ou de um desejo político. O que faz das intervenções clínicas gestálticas uma espécie de denúncia reveladora, qual uma parresia clínica, da ambiguidade fundamental inerente às nossas relações complexas na natureza e no mundo humano, né? Então, a clínica gestáltica é essa clínica, né, facilitadora de clinamen, essa clínica facilitadora de desvios
né? Criadores de vida. Mas isso só acontece, aí é um pouco aquilo que o João trouxe no começo, a partir do momento em que eu realmente tomo essa postura, né? De cinismo e transgressão. Porque senão eu vou apenas repetir, né? Eu vou estar eu mesmo como gestalterapeuta, né, vou estar apenas reproduzindo esses espaços de poder que não permitem clinamen, né? Que não permitem ajustamento criativo, que não permitem desvios, né? Que permite apenas o uso da normatividade, né? Então, é muito essa reflexão, né, que eu queria trazer hoje, que a gente pensou em trazer hoje, né, desse potencial transgressor da gestalterapia, mas que só acontece a partir da minha postura, né, como gestalterapeuta, né, de eu crer nessa utopia gestáltica, né, eu trabalho num instrumento social, Marília, que não tem como mudar. Não, você não vai mudar o instrumento social, você não vai mudar a gestão, né, você não vai mudar a mentalidade manicomial do brasileiro, né, do ser humano, né? O homem ele sempre está separando diferente, está aí no humano, né? Era lá os leprosos, são os loucos, né? A gente está ali, né? É o fascismo que existe em nós, de separar aquilo que é diferente da gente. Então, assim, a partir do momento em que eu me coloco nesse lugar, né, de utópico, né, de cínico e de transgressor, é que eu posso, como psicólogo clínico, em qualquer espaço que eu ocupe, gerar o clinamen, gerar esse desvio que gera vida, né? E aí fica aqui para a gente estar sempre de olho, né? É o vigiar e o orai, né? De todas as vezes em que a gente está nesse espaço de novo, de reprodução de poder, que a gente cai. A gente sempre tropeça nessa pedra. Eu tropeço demais, né? Mas é um pouco isso, essa reflexão que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenha sido claro, né? Que eu tenha conseguido passar essa provocação para vocês. Estava aqui pensando, né, Marília, e retomando, né, antes de abrir aí para possíveis comentários, esse teu último comentário, ele é muito, muito importante, né, assim, de que por mais experientes, por mais leituras que a gente desenvolva, né, por mais alinhado que a gente se assuma com algumas perspectivas, a gente precisa entender que a gente está sempre muito passível, né, a um deslize, né? Eu costumo dizer, né, costumo ser provocativo, né, sugerindo de que a psicologia, a própria gestalterapia, ela é potencialmente violenta, né? Às vezes, para a gente é muito cômodo, para a gente, tecer uma crítica aos médicos, aos psiquiatras, aos pedagogos, sei lá, aos nutricionistas, né? Mas há também em nós, né, um potencial de violência, né, um potencial de aderir, né, a todos os discursos normativos, e que é justamente por esse potencial que a gente precisa se colocar muito consciente, né, do sentido da nossa atitude, da nossa intervenção, né? O Anderson está colocando aqui, né, dessa coisa de que a nossa formação geral na psicologia, na saúde mental, ainda enfatiza essa clínica do leito, né, de um profissional que se debruça, né, e captura a experiência do outro, e nomeia a experiência do outro, e que, de certa forma, né, assume para si, para o outro, um poder sobre esse outro. Mas queria frisar isso que você dizia, né, Marília? Assim, ainda hoje eu preciso estar muito consciente, né? Ainda hoje eu preciso estar
desenvolvendo essa awareness sobre o sentido da minha intervenção, porque somos constantemente convocados, né? A gente recebe mensagens de pais preocupados, de esposas e esposos preocupados, e a gente precisa, sim, acolher essas falas, né? Eu lembro de uma experiência de uma supervisionanda, né? De uma mãe em que o filho, né? Vivia uma experiência, né? De que ele trazia certos traços, né? Uma criança ali de 8, 9, 10 anos trazia traços que se sugeria mais afeminados. Aí a mãe chega, né, no contexto da psicoterapia, para dizer assim, olha, eu não quero, né, sugerir que é possível favorecer alguma cura, que essa criança deixe de ter esses traços, mas é porque eu me preocupo muito, né, sobre esses traços numa cultura que é homofóbica, né? E aí é curioso porque a minha supervisionanda na época trazia isso. João, de que forma eu lido, né, com essa demanda da família? Que aparentemente é uma demanda de cuidado, dizendo assim, né, não me importa se meu filho é um homem, é um garoto, gay ou não, né, mas me preocupa ele sendo afeminado, como é que a sociedade vai lidar, né, as possíveis cenas de violência, né? Então, entender que esse potencial de violência pode estar travestido, né, numa fala que sugere cuidado, preocupação. Tá? Uhum. Então, fiquei pensando nisso, né, de que a gente está a todo momento se deparando com essas cenas onde essas micropolíticas do poder estão ali atuantes, né? E como você bem colocou, e os vários teóricos, né, das relações de poder apontam, as relações de poder não é algo que possam ser abolidas. As relações de poder são algo que acontece. O que a gente pode é favorecer uma tomada de consciência sobre a dinâmica dessas relações, né? Então, me parece que é isso, né? Se a gente pode pensar, né, uma teoria das relações de poder em gestalterapia, é por essa via que você sugeriu, né? Essa boa via que você sugeriu do Marco César e de quem o antecede, né? Que obviamente vai encontrar ali elementos no pensamento do Paul Goodman, né? Que vão dialogar também com esses autores que extrapolam as referências da gestalterapia, né? O Michel Foucault, o Agamben, né? E por que não, né? Como a ABG está fazendo, a leitura de autores ainda mais contemporâneos, né? Para pensar, por exemplo, o tema do feminismo, né? Das relações de gênero, trazer autoras que trazem uma leitura sobre o patriarcado, sobre as relações de gênero, sobre, né, as diversas expressões da sexualidade humana, mas também autores que vão refletir sobre, né, o nosso colonialismo, sobre, né, o racismo estrutural no nosso país, né, a nossa herança escravagista, que ainda é muito marcante. Então, fico pensando, né, assim, já temos bons elementos para uma teoria gestáltica das relações de poder, mas também ainda há muito a avançar, né? E como lidamos com isso, né? A princípio, nos dando conta de que a gente não é imune a isso, de que constantemente a gente vai ser convocado a assumir determinado lugar, né? E às vezes esse lugar que a gente assume é inclusive muito contraditório, paradoxal, né? Porque para a gente não cair no maniqueísmo e dizer isso, ou eu sou bom ou eu sou ruim, né? Às vezes eu vou ser bom e ruim, eu vou ser cuidadoso e violento, né? Numa mesma relação, né? Por exemplo, é o que eu me dou conta nas minhas relações, por exemplo, com as mulheres, né? Assim, que há em mim um potencial de violência,
mas há também em mim um potencial de cuidado. Sim, perfeito. E aí, eu estou lembrando daquela frase bem, bem conhecida do Jung, né, que está em todos os memes, né, que mais ou menos assim, você pode estudar todas as teorias, né, mas na hora do encontro que fica é o humano, né, e o humano também é isso. O humano, ele também é esse ser que busca o poder, né, então, quando a gente lê essa frase, a gente lê essa frase de uma maneira, o humano, o amor, o acolhimento, né? Mas também é isso, né? Na relação que eu crio com o meu cliente, né? Também é atravessado por esse poder, por esse desejo de exercer o poder que há em mim, né? Acho que é bem isso aí que você está trazendo mesmo. Fica aberto aqui, pessoal, questões, né? Algumas pessoas se colocaram aqui no chat, o Anderson especificamente, considerações, questões, como é que chega aí para vocês a fala da Marília? Está desligado, Luiz. Aquela questãozinha lá. Vai dar certo. E agora, foi não? Ótimo. Pronto. Espetacular. Espetacular. Obrigado, Marília, pela reflexão, assim, completamente fora do normal, fora do comum, eu diria, né? E leva a gente para uma percepção, cara, eu tô ainda aqui, e a colocação do João também, né? Que temos o potencial de violência e o potencial de cuidado, né? Tá nesse humano, né? Que essa ideia do desvio, né? Essa ideia de sair dessa normatividade, muito interessante, não é toda a percepção, mas eu acho que algo que me implica muito ao ter acesso a essa percepção, a esse entendimento fora do comum, fora do senso comum, né? O quanto que eu tenho a tendência de, falando por mim, né, de me tornar, de certa forma, de ter uma postura violenta, no sentido de me achar mais esclarecido, ou mais, como vou dizer, né, eu acabo assumindo uma posição de poder, é a impressão que eu tenho, né, de que eu sei, você não sabe, e olha que é coisa nova que eu sei, e eu sou melhor do que você, eu acho que, eu nem estou sabendo explicar muito bem, mas eu acho que essa postura, quanto mais a gente se abre para esse novo, para essa nova dimensão, para as novas discussões que estão em voga hoje, eu acho que o que me incomoda é a gente sentar nessa postura do politicamente correto, e a gente se torna normativo também, entende? Não sei se eu me faço entender, quando uma palestra como essa me empurra para esse risco, para essa complexidade que é o outro, né? Enfim, e essa postura de humildade, eu não sei se essa é a palavra, né? De abraçar esse que é o diferente, e eu vou ser transformado nessa relação. Eu não sou o curador ali, né? Eu não sou o médico ali, né? Enfim, e esse cuidado de eu não me tornar violento no meu discurso, né? Falando bonito, né? Falando, olha só que reflexão interessante, né? Mas o quanto que isso realmente me empurra para essa postura desviante, né? Sair da norma, que é a norma, o novo normal, o novo correto, o novo certo, né? Enfim, eu estou falando e pensando aqui, não estou só mais compartilhando mesmo. Luiz Fernando, tu fala, e aí eu vou trazer uma coisa que aconteceu comigo, né? Quando você traz aí dessa história do diferente, né? Que
Vou trazer, né, uma coisa que aconteceu na minha clínica, né? E eu atendi uma moça que ela era bolsonarista, né? E o marido dela era dono de escolas de tiro, né? Então, eu atendia e eu ficava assim, nessa história do politicamente correto, né? Ah, eu sou de esquerda, então eu sou detentora de uma empatia, eu sou detentora de um conhecimento do humano, de uma abertura para o humano, que a pessoa que é de direita não é, né? E eu lembro que na época da eleição, essa eleição agora, eu tinha 3 clientes bolsonaristas, né? Mas aí tudo bem que na minha família quase todo mundo é bolsonarista, tipo assim, eu já sou passada na casca do alho, né? Então, é muito essa, eu dizia, meu Deus, né? Como é, né? E aí eu lembro que quando o Lula ganhou a eleição, gente, ele ganhou a eleição no domingo, e a sessão dela era na segunda de manhã. Olhos inchados de chorar. Olhos inchados de chorar, né? E ela dizia assim, Marília, me explica o que é que passa na cabeça das pessoas que votaram no Lula, né? E ela realmente queria saber, né? Essa história do diferente, que eu digo assim, não, bolsonarista, o marido dela, dono de escola de tiro, eu quero mesmo que se acabe, né? Não, ela realmente, ela queria saber, porque também passa por essa falta de consciência do meu lugar, né? Da minha visão de homem, da minha visão de mundo, né? E eu acho que é um pouco isso, nessa história do politicamente correto, quando eu me sinto melhor porque eu estou do lado do politicamente correto, ou que eu me sinto detentora de uma empatia, porque, enfim, eu, Marília, só votei em mulheres pretas para deputado, né? Então, eu não sou racista, porque eu votei em mulheres pretas para deputado, né? Não, né? Então, é um pouco assim, onde é que eu me coloco, né? E aí você se descreve, é você e toda a torcida do Flamengo, né? Que está nesse espaço de desconstrução, mas que a gente nunca vai conseguir desconstruir totalmente, porque faz parte do humano, e eu acho que é isso que é importante a gente normalizar, que faz parte do humano, porque senão a gente vai querer virar anjos, gestalterapeutas são anjos, né? Que é essa história que o João Vitor trouxe, é o II, né? Eu sou também isso. Né? No momento em que se eu deixasse de atender aquela moça, porque ela era bolsonarista, eu estaria ali naquele momento, dentro dessa perspectiva ali, sendo talvez igual a todos os outros que não querem viver com o diferente. Né? Não vou atender bolsonaristas porque eu penso diferente. Né? Então, acho que um pouco... Você disse tudo, Marília. Você não podia ser, pelo menos para mim, você não poderia ser mais feliz. Eu estava achando que eu não estava conseguindo dizer. A sua resposta, ela fechou completamente. É exatamente isso. É esse fenômeno, essa experiência, né, que é um lugar da diferença. Né? Mesmo a gente tendo essa postura, você, né, a sua ilustração mostrou que você não estava sendo diferente, né, pelo menos na reflexão, né, e o quanto que isso nos traz, né, o quanto que isso, sair do lugar comum, é pegar essa reflexão que você colocou. Isso é um lugar desconfortável, é um lugar que... carne, a dor é na carne, o desconforto é real, não é romântico, total. não. Aí o lugar do diferente, não tem nada de romântico, não, é na carne, dói mesmo, muitas vezes, né? Só fazer uma colocação, né, que eu acho que ela também é importante. A gente viu na comunidade gestáltica brasileira, a gente viu, inclusive, né, na pessoa da Mônica Botelho Alvim, como, na época, né, presidente da Associação Brasileira de Gestalterapia, um posicionamento muito
muito explícito, né? De que projeto de país, de que projeto de cidadania, de que projeto de humanidade a gente se percebia mais alinhado, né? Então, vou concordar, né? Por exemplo, eu uso, né, nas minhas redes sociais aquele símbolozinho do gestalterapeuta antifascista, né? E a gente precisa entender efetivamente, né, o que é o fascismo, né? O fascismo é qualquer política que se assume no direito de extermínio da diferença, né? Então, se eu formulo, né, como alguém do campo progressista, como alguém do campo da esquerda, se eu assumo a ideia de que, por ser de um determinado campo, eu tenho o direito de exterminar a diferença, eu sou fascista tanto quanto alguém da extrema-direita que acha que, né? Então, esse posicionamento, ele é complexo, mas ele é muito necessário, né? Aí, para complexificar ainda um pouco mais, né? A gente assume, por exemplo, a ideia de que, frente à intolerância, eu não posso ser neutro. Frente à intolerância, né, é necessário eu me colocar, né? Porque, como está também nos slides que a Marília nos favoreceu, né, nas referências ali, a gestalterapia ela se coloca, sim, frente a um discurso, frente a experiências que não têm lugar, né, que não possam ser assumidos. Então, a gente precisa acolher, né? Então, concordo em gênero, número e grau, quando, sim, a experiência de alguém no campo da direita precisa ser escutada, precisa ser cuidada. Há algo a compreender. Só com um cuidado para que a gente não relativize por demais, porque há, sim, um discurso de violência, há, sim, um discurso de ódio, há, sim, um discurso que flerta com o fascismo, né? Se não é de todos os bolsonaristas, sim, né? Existiu uma fala, existiu uma política, né? Existiu uma série de atuações desse governo que ultrapassamos, que felizmente ultrapassamos, que flertava-se com o fascismo, né? Então, eu acho importante a gente entender isso, né? De que, sim, eu preciso lidar com o sujeito do campo liberal, eu preciso lidar, sim, com um sujeito do campo conservador. A democracia é, por princípio, o lidar com a diferença. Sim. Né? Então, isso não me dá o direito de sugerir o extermínio de ninguém, mas o devido cuidado para que a gente não assuma que tudo, qualquer discurso, qualquer ação, ela é tolerável quando não é, né? Pelo próprio princípio da civilidade, há discursos, há ações que precisam ser bem interditadas, né? E, então, fica só esse acento, né? Assim, concordando com a fala de vocês, mas assumindo aí que há um desafio, né? Há um desafio aí da gente compreender limites, né? No que pode e o que deve ser tolerado. Exatamente, perfeito. Perfeito. Marília, fofoqueiros não aguentam fofocas pela metade. O que foi que você respondeu, por favor? Porque eu não conseguiria responder. Então, eu fiquei muito curiosa para saber o que você disse. Ai, meu Deus do céu, por que esse povo faz psicologia, né? A gente se pergunta, né? Vitória, menina, eu nem lembro direito, mas eu expliquei para ela que, menina, eu falei tanta coisa para ela, sabe? Mas eu não podia chutar o cachorro que já estava caído, né, gente? Então, assim, eu falei para ela da visão que as pessoas que não eram bolsonaristas tinham do Bolsonaro, né? Como se ela não soubesse, né? Como se ela, mas vai que ela não sabia, né? E aí eu expliquei, né? E depois eu disse, mas, né? A Aline também é outra fofoqueira. Vai anotando o nome do fofoqueiro, viu, João Vitor? Porque é importante esse tipo de informação. Então, assim, eu fui explicar para ela por que as pessoas votaram no Lula, mesmo depois do Lula ter sofrido tantos processos, ter sido acusado, né? Todo aquele
aquela situação que ele viveu, porque que pessoas ainda assim votaram no Lula, né? E eu fui explicar, né? O porquê, né? Se ela gostou, não sei, mas no final das contas foi o último dia de sessão dela, porque ela estava tão apavorada com o que ia acontecer com o negócio com a empresa do marido dela, que ela já estava assim fazendo contenção de despesa, porque o Lula disse, aí eu vi claramente qual era o motivo do choro dela, né? Porque o Lula foi muito claro ao longo da campanha dele que ele ia fechar toda aquela liberação que houve das armas, né? E o marido dela tinha muitas armas vendidas, mas que ainda não tinham sido entregues e que poderiam ser barradas, porque leva muito tempo de trâmite, do trâmite da compra até chegar na mão do comprador, a arma, né? E ela disse que eles estavam vendo assim, Mônica tá rindo. Ri, Mônica, tu ri, porque eu também perdi a cliente, né? Aí pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? E aí o que acontece, né? Ela estava apavorada que ele ia perder tudo aquilo ali, porque não foi totalmente vendido, foi feita encomenda, mas ainda não tinha sido vendida. E aí eu entendi que o pavor dela era uma coisa extremamente individual, né? Que ela estava arrasada, porque, enfim, ela ia ter uma perca muito grande do patrimônio dela. E aí eu disse, sinto muito, né? Só compartilhando, né, pessoal? Vivi de forma indireta essa situação, né, de tentar favorecer alguma compreensão a essa experiência, né, de uma pessoa que vê na eleição do Lula, né, um futuro catastrófico, né? E entendendo, né, assim, que há aí um elemento que a gestalterapia dá muita conta de formular, que é o que a gente chama de fantasia catastrófica, né? E eu lembro, por exemplo, que numa dada situação, tentando favorecer, né, uma melhor compreensão sobre essa situação do nosso contexto social, eu resgatei um pouco do que aconteceu com pessoas do campo progressista, do campo da esquerda, quando o Bolsonaro foi eleito em 2018, né? De que existia uma compreensão de que, pronto, agora o Brasil se acabou, né? Agora vão perseguir quem é de esquerda e atirar nas pessoas na rua, vão matar mais... Vão matar os homossexuais. Né? Os homossexuais, então... E existem elementos que vão corroborar de alguma forma essa fantasia catastrófica. Sim, né? Novamente, né? Assim, foi um governo desastroso, foi um governo desastroso em muitos aspectos. Mas há na composição da experiência esse elemento que é próprio do humano quando a gente lida com o futuro de incerteza, que é a fantasia catastrófica, né? Então, isso foi a compreensão, né, para além das outras leituras, né, da Hannah Arendt sobre as origens do totalitarismo, né, que a gente vai buscar ali compreensões que nos instrumentalizem a compreender a experiência de grupos, a experiência de pessoas, a experiência de familiares, a experiência de amigos, mas há um elemento, né, do campo atual, né, que também é favorecido uma compreensão, que é entender que esse cenário que está projetado é possivelmente um cenário muito mais catastrófico do que o que irá acontecer, né? Então, esse é um elemento que a gente pode trabalhar na experiência concreta do sujeito, né? Assim, só para instrumentalizar um pouco vocês, né? Assim, o sujeito traz uma fantasia catastrófica, a gente pode explorar essa fantasia catastrófica, a gente pode trazer elementos. Quais são os medos, né? O que está em jogo, tá? Para que a gente não fique só numa explicação, né? Assim, se há uma racionalidade, se esse medo da pessoa faz sentido racionalmente ou não, né? Me parece que o mais importante
não é isso. A experiência dessa pessoa, por mais que seja uma fantasia catastrófica, faz sentido para ela, né? E aí eu devo favorecer uma tomada de consciência do que atua, né? Do que está em jogo na experiência dessa pessoa, né? É a ideia de que agora o filho dela vai ter que dividir banheiros com homens trans, porque todos os banheiros serão unissex, por mais ilógico que isso seja, né? Está no campo da experiência dela, e aí eu acho que como gestalterapeuta a gente é convocado a favorecer alguma compreensão e uma tomada de consciência sobre isso. João, eu lembro que eu trabalhei essa fantasia catastrófica dela, e eu trabalhei, né, o que pode acontecer, o que tu está esperando que aconteça, né, e eu lembro que eu trabalhei o surgimento do negócio do marido dela, que o negócio do marido dela surgiu no governo da Dilma, né, então, eu disse assim, então, olha só, primeiro de tudo que a gente está falando de uma coisa extremamente polêmica, que são armas, né, armar a sociedade, né, então isso é polêmico no mundo todo, não é só aqui no Brasil, então eu fui trazer alguns dados de realidade para ela, né, que o negócio do marido dela tinha nascido no governo Dilma, né, e que floresceu no governo do Bolsonaro, né, mas isso talvez não quisesse dizer que eles iam à falência no governo do Lula, né, então assim, eu lembro que eu trabalhei um pouco essa fantasia catastrófica dela, porque era uma coisa assim, extremamente, né, o nome já está dizendo, catastrófico, né? Mas eu lembro que houve sim agora eu estou lembrando, né? Houve sim esse trabalho que foi feito, porque, e aí eu até trouxe para ela, e às vezes isso é uma dança das cadeiras, né? Esse político agora vai contra, né, o uso de armas, o próximo já está ok. Então, assim, é a história do mundo que gira e que não significa que vai ficar parado para sempre no mesmo lugar, né? Eu lembro que a gente trabalhou algo assim, desse tipo, mas foi isso. Pessoal, dado a nossa hora, eu queria conferir algum comentário, alguma outra questão, alguma pergunta, ou vamos encerrando. Fica aqui aberto ainda, talvez, a uma ou duas colocações. Acho que é isso. Minha amiga, novamente, tá? Agradecer a sua disponibilidade, a sua presença, as contribuições, e ficar na torcida aí para que a gente costure outros momentos e que você possa estar cada vez mais engajada, né? Obrigada. No que eu sei que é a tua disposição e a tua potência. Tá eu bom? agradeço pelo convite. Eu quero um print da tela. Vixe. Gente, obrigada, eu amei, né? João, eu vou vender um peixe, tá? Tá, diga. Quem é estudante de psicologia aqui, ou quem é psicólogo iniciante na clínica, me segue, que a gente tem um programa de psicoterapia para esse público, né, com um atendimento social, tá bom? Então, vai lá dar uma olhada se você está fora do processo psicoterápico por alguma questão, vai lá e segue e dá uma olhada no programa EIPSI, tá bom? E um beijo, eu amei. Boa noite para vocês. Foi maravilhoso.